fight inequality and injustice, and protect our planet. The so-called Agenda 2030 laid out these 17 Sustainable Development Goals which apply to all nations. And here on your screen you can see an extract from the preamble which affirms that the 17 Sustainable Development Goals and the 169 targets seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of women and girls. They are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, the social, and the environmental. Today I would like to focus on the last two pillars, the social and the environmental pillar of sustainable development. Starting with the environment, of course we know that environmental degradation and climate change constitutes an existential threat to humanity and to the planet. Global warming and the occurrence of extreme weather events have been intensifying, accelerating, and the impact on the full enjoyment of human rights is being felt. That includes the right to life, health, housing, food, the right to an adequate standard of living, land, employment, just to name a few. In 2015, the Paris Agreement was adopted with the aim to strengthen the global response to the threat of climate change. It includes a commitment by the state parties to keep the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius compared to pre-industrial levels by 2100. It also includes the commitment to pursue efforts to reduce and to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius. Now, the Paris Agreement also includes an invitation to the private sector to scale up its efforts and support actions to reduce emissions and to build resilience and to decrease vulnerability to the adverse effects of climate change, but also to demonstrate these efforts. In fact, the turn to a low-carbon energy creates new opportunities for business as such. Yet, in August this year, the first part of the IPCC 6th assessment report was released. It indicated that climate change is accelerating and that the 1.5 degrees Celsius rise is actually likely to be reached by 2040, so a lot earlier than what was anticipated originally. The leading IPCC authors concluded that it might still be possible to avoid that situation, but in order to do that, what we would need is for the whole world to guarantee the reduction of emissions by 50% by 2030 and by 100% by 2050. The discussions of this report and the steps that need to be taken are expected to be a key part of the COP26, which will be taking place next week. And it's very likely that they will result in more concrete demands on companies and on boards to start implementing the necessary policies and target plans. At the European level, the EU has pledged to be the first carbon-neutral continent by 2050. In 2018 already, the EU adopted the Action Plan on Sustainable Finance, which recognized the crucial role, the crucial transition role that private finance has to play in this transition. The Action Plan directs private investment to support the transition to a sustainable economy through 10 key actions that were identified in order to deliver 3 overarching goals. Reorientate capital flows towards sustainable investment, mainstream sustainability into risk management, and foster transparency and long-termism. In 2019, the European Green Deal was launched as an ambitious plan to transform the EU economy to a sustainable, resource-efficient, and competitive economy. The following year, the EU released the Green Taxonomy, which is a standardized classification system
designed to help users to determine what is environmentally sustainable. At the moment, a social taxonomy is also being developed that will follow the same model. Earlier this year, really just a few months ago, the EU also adopted the climate law. The EU climate law writes the goal of becoming the first carbon neutral continent by 2050 into law, but making it a legally binding target. This means that EU institutions and EU member states are now bound to take the necessary measures at the EU and at the national levels to keep the target of net zero greenhouse gas emissions by 2050. They're also required to set intermediate targets of reducing the net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, always compared to pre-industrial levels. So we'll see that all these regulatory developments will have important consequences also on the demands and expectations that business can expect. The transition to a low-carbon economy is also a transition which must leave no one behind. And this is very much something that we can see calls to ensure a just and a fair transition amplifying. Of course, climate change itself has very important human rights implications. These were recognized in particular in a 2019 report from the UN Special Rapporteur on Human Rights and Extreme Poverty, Philip Alston, where he stated that climate change, and I quote, will have devastating consequences for everyone, but more particularly for people in poverty, and that the best case scenario of the 1.2 degrees Celsius rise, hundreds of millions will face food insecurity, forced migration, disease, and death. On the 8th of October, so just a few weeks ago, the UN Human Rights Council adopted the resolution 4813, which recognized the right to a healthy, safe, and sustainable environment as a human right. So it is now calling all the UN member states to cooperate to implement these rights. And this leads me to move on to the second pillar, the social pillar of sustainable development. This is often the pillar which is the weakest pillar, the ones that requires more work to be done. And of course, the social pillar encapsulates human rights. This is a crucial pillar to the sustainable development. Without respect for human rights, there can be no sustainable development. Let me start by maybe taking a step back to define a little bit what it is that we are talking about here. Human rights are basic rights that are inherent to all human beings, regardless of nationality, sex, ethnic origins, color, religion, language, or any other status. They are fundamental rights that every person in the world is entitled to enjoy. In the aftermath of the Second World War, in December 1948, the UN General Assembly proclaimed the Universal Declaration of Human Rights, which contains that list of 30 human rights, which together with all other instruments form the internationally recognized human rights. Now let me give you a few data to show you the scope and importance of the issues that we are discussing relating to human rights risks that can be encountered in the context of business activities and in global supply chains. If we look at studies, the estimation is that 2.3 million people die every year as a result of occupational accidents or work-related diseases. According to the International Labour Organization, 60 million people are trapped in forced labor in the private sector. If we think, for instance, just as an example of cotton clothes, 1 in 5 of the cotton clothes we own come from factory in China, which uses forced labor from the Uyghur communities. Looking at child labor now, studies estimate that the number of children in child labor has risen to 160 million worldwide. It has actually been increasing over the past few years.
It has increased by 8.4 million just in the past 4 years. So in this regards, companies can play a crucial role in ensuring the respect for these human rights and environmental standards in their activities, but also in the global supply chains. And in fact, the Sustainable Development Goals call for a deep transformation in which business must not only participate, but lead. Now, looking a little bit at the regulatory landscape in this respect, what we see at the international level is a regulatory effort started really in the 80s, but they concretized in 2000 with the launch of the UN Global Compact by the former UN Secretary General Kofi Annan. When Kofi Annan addressed the leaders, the world business leaders gathered in Davos, he called them on to initiate a global compact based on shared values and principles that would give a human face to the global markets. And so he asked these companies to embrace, to support and to enact a set of core values in the areas of human rights, labor rights, the environment, and anti-corruption. 5 years later, Kofi Annan appointed a professor from Harvard, John Ruggie, as the UN Special Representative for Business and Human Rights. For 5 years, John Ruggie and his team conducted extensive research and extensive consultation with companies, with states, with governments, with various stakeholders across the world. And these efforts ultimately led to what became the authoritative global standard for preventing and addressing risk of adverse human rights impact linked to business activities. So the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. They're particularly important because they were unanimously endorsed by the Human Rights Council, but also because they have had a tremendous influence and have become one of the main global authoritative standards in the field. They basically set expectations on states and companies about how to prevent and address negative impacts on human rights that might be linked to business activities. And so they revolve around these 3 pillars here, with the state duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, and access to remedy for affected individuals and communities. The second pillar is the one on the corporate responsibility to respect human rights, is the one that has triggered the most legal developments in recent years. And it includes the need for companies to have a policy commitment on how they can meet their responsibility to respect, but also, and perhaps more importantly, the need to have in place a human rights due diligence process, which is a process allowing business to identify, prevent, mitigate, and account for how they address adverse human rights impacts. So in other words, the human rights due diligence process is really the operational means through which companies can fulfill their responsibility to respect human rights. It is, in other words, a sort of blueprint that they can follow. And it is specifically on that front that important legislative developments are taking place in Europe. I mentioned earlier the EU Action Plan on Sustainable Finance, which contained, in particular, the commitment from the European Commission to undertake 2 studies, one in relation to due diligence through the supply chain, and one in relation to directors' duties. Now, these 2 studies were published last year and are now forming the basis of legislative developments that are taking place. I co-authored the first one, so I'll tell you a little bit more about this one. This is a study where we looked at current corporate practices in Europe in relation to due diligence. We prepared a survey which was received over 600 responses from both companies and other stakeholders. We carried out 50 interviews and also 10 company case studies. And we also looked at the regulatory landscapes throughout the European Union and beyond
in relation to corporate due diligence and proposed regulatory options at the EU level. In the time that I have left, I'll just share some of the findings. First of all, an important one is that in Europe, about one third of companies declare to exercise human rights and environmental due diligence. And for the majority of those, this is limited to first-year suppliers. We can see the main incentives for undertaking it are usually the pressure for consumers, the pressure from investors, and to some extent, the regulatory pressure as well as the reputational risk. When we looked at the regulatory review, and here I put a map so that you can see that in Europe, countries have already adopted or are in the process of adopting legislation to turn this requirement to exercise human rights and environmental due diligence into a legally binding obligations. This is a list of legislation that are already in place, with many more to come. So we proposed sort of regulatory options at the EU level based on what already exists in these different countries, going from no policy change to the introduction of mandatory human rights due diligence. And the preference from the overwhelming majority of stakeholders was specifically for the introduction of mandatory human rights and environmental due diligence, which was seen as the option that would yield the greatest positive impacts for society. And in fact, nearly 70% of the companies also saw that it would have positive impacts for them in terms of leveling the playing field, increasing legal certainty, and avoiding fragmentation with different standards in different countries. So based on the findings of the study, the European Commissioner for Justice, Didier Reynders, announced last year that the European Commission would introduce a legislation at the European level. So this is where we're at now. The text of the Commission is expected in the coming weeks, and it's expected to make it a mandatory requirements for companies in Europe to exercise human rights and environmental due diligence. We already have a draft directive from the European Parliament, and now we're just expecting the text of the European Commission. So I believe this is an opportunity for all companies, and in particular Portuguese companies, to show leadership and to be driving forces of sustainable development that takes into account both the social and the environmental element of sustainable development. And with that, I will close my presentation. Thank you very much. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Câmara de Comércio e Indústria para moderar este debate neste painel de luxo. Connosco chamo o Gonçalo Matias, diretor de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chamo o Tiago Piticunha, diretor executivo da Fundação Oceano Azul. Chamo o Pedro Norton, administrador da Fundação Gulbenkian. Não vou fazer grandes apresentações, não vale a pena. Boa tarde aos três. Estamos aqui para falar das fundações em setores-chave da economia, o que é o caso das três fundações aqui representadas, para além da economia social em si mesma, que está em franco crescimento e promete crescer sempre mais nos próximos anos e no futuro, por boas e más razões. Como sabem, o Centro Português de Fundações promoveu e publicou em julho deste ano a realização de um estudo sobre o impacto social das fundações portuguesas, da responsabilidade da Universidade Católica Portuguesa, em que são objeto de estudo 12 fundações, entre as quais se incluem a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Fundação Gulbenkian, e para além do grande impacto social, foi possível também medir o impacto económico, e os números de 2016 apontavam para a existência de 619 fundações, que empregavam mais de 14 mil pessoas, que oferiam 304 milhões de euros nesse ano, tendo gerado valor acrescentado bruto na ordem dos 332 milhões de euros, números do INE mais recentes de 2019.
Em termos relativos, estes números significam que as fundações têm um impacto económico superior ao seu peso em número de entidades. Isto é, apesar de representarem apenas 0,9% do número de entidades da economia social, pesam 6% do emprego gerado, 7% das remunerações pagas e 6,9% do tal valor acrescentado bruto gerado pela economia social como um todo. Começava por pedir a opinião de todos sobre o assunto e sobre a importância das fundações para a economia em Portugal, por um lado. Por outro lado, em que medida que as vossas fundações contribuem para a economia nacional e, se preferirem, podem também falar da forma como as fundações são capazes de promover a mudança, que eu acho que é o tema também, no fundo, deste painel. Começo pelo Gonçalo Matias. Muito bem. Boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um enorme gosto de estar aqui e, em particular, com colegas tão distintos e amigos. Eu conheço bem esse estudo porque esse estudo foi pedido pelo Centro Português de Fundações com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, nós prestámos o apoio técnico e de estudos. Em certa medida, nós coordenámos a parte da elaboração do estudo em articulação com exatamente, e a própria edição, com a Universidade Católica e com a investigadora principal, a Raquel Campos Franco, que é uma grande especialista em fundações. E o estudo revela várias coisas muito interessantes. Por um lado, as que o Paulo refere, que têm a ver com o impacto económico das fundações, mas há também uma dimensão que eu gostava de sublinhar, que me parece muito importante, que é o impacto social. As fundações têm em Portugal um papel insubstituível. E não é um papel que compita com um papel que o Estado também desenvolve, ou que o terceiro setor também desenvolve, ou que parte mais assistencial. Não é isso. É um papel que mais nenhum agente económico ou social em Portugal consegue desempenhar, que é um papel de intervenção efetiva na sociedade portuguesa. Um papel de mudança na sociedade portuguesa e de apoio aos mais diversos setores. E esse estudo revela com muita clareza. Eu acho que há, na sociedade portuguesa, ainda alguma desconfiança em relação às fundações, que tem a ver com mitos que se foram criando e com desinformações que foram circulando, mas o estudo mostra que esses mitos são totalmente falsos. E, portanto, as fundações têm um papel que é, desse ponto de vista, insubstituível. Eu, quando dizia que o papel das fundações é muito importante numa dimensão social, dizia eu também porque eu não creio que o papel mais relevante das fundações seja económico direto, isto é, não é só pelos empregos que gera ou pela atividade económica que delas resulta. Diria que aí até é relativamente marginal e diria mais, é desejável que seja marginal, porque as fundações não devem ser, não são criadas, não são pensadas para ser agentes económicos de geração de emprego ou de geração de atividade económica. Podem ter esse efeito, mas se o tiverem é um efeito marginal e, no fundo, secundário em relação à sua atividade. As fundações são criadas com fundamento patrimonial, não é, com um fundo patrimonial, com o objetivo de desempenhar uma determinada missão. E essa missão pode ser uma missão eminentemente social, de apoio a populações carenciadas, pode ser uma dimensão mais cultural, como é o caso da Fundação Gulbenkian, pode ser um fator, ou pode ter uma missão de conhecimento e de divulgação de conhecimento, como é o caso da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ou em parte, não quero tirar aqui, o Tiago depois explicará, da Fundação Oceano Azul. E, portanto, as fundações têm a sua missão, têm o seu substrato patrimonial e depois adequam as suas atividades a essa missão. Ora, quando nós temos missões tão importantes como estas que acabei de referir, percebe-se, e quando temos substrato patrimonial relevante, percebe-se a capacidade de intervenção que as fundações têm. Eu, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas tenho de o fazer de alguma forma, porque o momento o exige. A Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou este fim de semana um grande estudo sobre o desenvolvimento económico de Portugal para a próxima década, que é um contributo, uma equipa de 23 investigadores, um steering committee de investigadores internacionais, coordenada pelo Fernando Alexandre, que, com grande solidez, dá pistas para o que pode ser o desenvolvimento económico de Portugal na próxima década e como é que nós podemos usar os fundos que teremos acesso e que não têm precedente, como é que os podemos usar para desenvolver o país na próxima década. Ora, eu acho que este contributo
para a economia portuguesa, que foi a pergunta que o Paulo fez, não é? Este contributo para a economia portuguesa supera qualquer contributo direto que a Fundação possa ter em termos de empregabilidade ou o que quer que seja, até porque somos uma fundação pequena e não temos essa intervenção. Agora, eu espero, e gostava de acreditar, e também deixo aqui o desafio à própria Câmara de Comércio, que pode ser um parceiro relevante nesta discussão, porque este estudo foi lançado este fim de semana, mas a nossa ideia é que o estudo tenha começado este fim de semana e que agora se sigam vários meses de debate e de discussão. E, portanto, gostávamos muito de convidar a Câmara de Comércio, enfim, todos os aqui presentes, para se juntarem a nós nesta discussão e se ela tiver sucesso, como esperamos, de facto ela pode ter um enorme impacto na sociedade portuguesa, porque pode levar-nos a ali medidas concretas, a um conjunto de aspectos de análise concretos. Isso pode levar, não diria a transformar o país, mas pelo menos a colocar o país numa linha de desenvolvimento que nos tem falhado nos últimos anos. Isto apenas para dar um exemplo de um pequeno contributo que nós esperamos dar com a nossa atividade. Passo por ordem alfabética ao Pedro Norton. Pegava, mas já, boa tarde a todos, peço desculpa e obrigado pelo convite. Talvez começasse pela parte final da tua pergunta e fazendo aqui o link ao que foi dito. Eu revejo-me inteiramente nesta ideia de que o papel das fundações não é o impacto económico direto que têm ou que deixam de ter, ou o impacto no emprego que deixam de ter. Isso é marginal e é, sobretudo, instrumental. Não é, agora, o impacto que o setor fundacional pode ter na economia e na sociedade em geral advém de uma característica que eu acho que vale a pena sublinhar. Eu acho que mais do que os recursos financeiros, os recursos humanos, o know-how, a expertise técnica ou tecnológica que as fundações podem trazer, as fundações têm um ativo que poucas outras instituições têm em Portugal, mas genericamente no mundo, que é a liberdade. As fundações são fundamentalmente instituições livres. Como em tudo na vida, há umas mais livres do que outras, mas eu diria que é uma característica geral. E têm liberdade para definir as suas próprias agendas, fora de constrangimentos conjunturais, políticos, sociais, o que seja. Têm a liberdade de trabalhar num tempo que não é o tempo nem do Estado, nem dos poderes públicos, nem das empresas. Eu costumo dizer que as fundações têm este enorme privilégio de trabalhar no e para o longo prazo, e há poucas instituições que o possam fazer. E são, também, mais uma vez, umas mais do que outras, seguramente todas as que aqui estão presentes são instituições que, por natureza, são independentes, seguramente independentes do poder político e até, em boa medida, independentes do poder empresarial, mesmo que quando financiadas, porque têm estruturas de governance que lhe permitem ter esse tipo de independência. Ora, esta característica de liberdade, que é importante a qualquer parte do mundo, é particularmente importante num país pequeno e pobre, pelo menos à escala europeia, como Portugal, com um Estado muito presente na economia, e agora, independentemente do nosso posicionamento ideológico, acho que todos podemos concordar que isso cerceia bastante a liberdade das empresas, dos atores na sociedade, e, portanto, as fundações têm essa capacidade. E essa capacidade, essa liberdade, que é o principal património das fundações, permite-lhes assumir riscos que são muitas vezes difíceis de ser assumidos por outras instituições. E isso dá-lhes capacidade, de facto, de promover a mudança e de causar um real impacto na economia e na sociedade. Digo riscos, como volto a dizer, quer na definição das suas agendas e dos tópicos que decidiu. Estávamos aqui a falar da Fundação Oceano Azul, que escolheu centrar-se num tema absolutamente fundamental para a economia, para o ambiente, para o futuro para as futuras gerações, e um tema que, por mais retórica que exista, não está na prioridade nem da sociedade nem do Estado, mas há uma fundação que se decide a focar nesse tema. Volto a frisar a liberdade para gerir o tempo fora dos constrangimentos eleitorais típicos da política ou das necessidades de reporte típicas da atividade empresarial,
e ainda uma enorme liberdade para escolher as formas através das quais intervém na sociedade. Nós não estamos sujeitos, temos deveres de accountability, já queria falar um bocadinho sobre isso, mas temos uma grande liberdade de manobra. Portanto, eu acho que isto faz das fundações instituições particularíssimas e sem as quais, mas em condições muito privilegiadas para realmente ter um impacto, fazer uma reflexão, tentar responder, tentar promover a mudança, tentar pensar sobre os principais problemas que se colocam à sociedade. Os grandes problemas societais que se nos colocam, seja das alterações demográficas, seja as crises ambientais, seja a polarização política, que eu acho que é um dos temas que mais nos vai marcar nas próximas décadas. Enfim, tudo isso é impensável. Endereçar estes problemas à escala macro, sem um olhar livre e desapaixonado, distanciado, que as fundações podem trazer para este debate. Agora, há também o reverso da medalha nesta discussão, é que as fundações têm que estar à altura de realizar esse seu potencial. E eu acho que, enfim, o setor fundacional, se quiserem pôr assim, está a mudar muito. Está a mudar porque os intérpretes estão a mudar. Há fundações novas à escala global. Basta pensar nas fundações dos grandes empreendedores tecnológicos. Está a mudar porque as áreas de intervenção estão a mudar. Está a mudar porque as formas de intervenção estão a mudar. Mas está a mudar, sobretudo, porque a sociedade olha para as fundações de uma maneira diferente do que olhava há uns anos atrás. Já temos aí vários temas para continuarmos a conversa. Eu ia passar ao Tiago também a oportunidade para defender a sua dama, a sua fundação, também, e o trabalho que ela faz e, para além disso, o impacto que também vês em relação às fundações, ao impacto que as fundações têm na economia. Quando eu falava dos números, falava também, obviamente, da empregabilidade que eles criam, mas também da economia social, da ligação que elas têm, muitas vezes, de apoio aos mais necessitados. E, nesse aspecto, também contribuem para a economia em Portugal, porque estão muito representadas na economia social. Mas, em relação à Fundação Oceano Azul, também, e a tua perspectiva como Tiago que sempre esteve ligado ao mar, há muitos anos que ouço falar do mar e que cheguei a entrevistar quando era jornalista, não sei, aqui diziam do teu currículo dizia há 20 anos, mas eu acho que foi há mais de 20 anos. É uma vergonha dizê-lo porque foi ainda muito Há mais de 20 anos, já estamos um bocado velhos para falar sobre o assunto, mas pronto, o que é que agora com a Fundação pode mudar realmente em relação à forma como o oceano é olhado em Portugal? Bem, eu diria também, eu faria um comentário muito genérico sobre o poder que têm, o poder transformacional que têm as fundações e que já foi referido pelo Gonçalo e pelo Pedro, e depois descia um bocadinho à Fundação Oceano Azul, uma vez que ela trabalha de facto num nicho não muito habitual num país como Portugal, em que não há uma grande agenda ambiental com organizações muito sólidas de conservação da natureza. Mas, primeiro dizer que exatamente, há aqui um poder nas fundações transformacional, que é este poder de idealizar, e que é referido por as fundações poderem, de alguma maneira, atravessar as dimensões normais do cotidiano cultural nacional, nomeadamente esta dimensão da independência, da liberdade e também esta dimensão de poder fazer as coisas à longo, com tempo, poder ser mais visionária, poder ser mais vanguardista, porque pode não estar a pensar que é necessário ter impactos que criem efeitos no curto prazo, e isso é muito importante. Obviamente que há muitos tipos de fundações, há fundações essencialmente assistencialistas, há fundações que existem para ajudar as sociedades a mover-se de acordo com os grandes desígnios, digamos assim, globais, e as fundações podem fazer tudo isso. Há aqui um aspecto que me parece muito importante, que traz esta independência às fundações e que as pessoas conhecem pouco em Portugal e que criam um bocadinho depois também combate e que, se o conhecessem melhor, combatiam um bocadinho este mito das fundações. Obviamente que tem havido sempre uma grande confusão entre fundações de direito privado e fundações públicas. E as fundações públicas foram utilizadas, nós sabemos, no passado, muitas vezes, para coisas menos positivas, como para desorçamentar despesas públicas do Estado, e isso criou uma enorme suspeição também sobre esse tipo de organizações. Exatamente. Desde logo aí, também há fundações privadas que foram usadas também para isso, mas há aqui uma coisa que é importante reconhecer, é que as fundações, por natureza, são juridicamente um acervo patrimonial que é colocado ao serviço de uma causa, de uma missão, de uma tarefa. E o que é curioso é que isto é muito estranho para outros países, em que as fundações
esses acervos patrimoniais podem sempre reverter para os fundadores. Em Portugal, uma vez criado esse acervo patrimonial, é impensável ele poder reverter novamente para os fundadores, o que desde logo limita a imensa capacidade de influência dos fundadores sobre a governação que depois é estabelecida para as próprias fundações. Ou seja, sabemos que no caso da Fundação Carlos Gulbenkian, que eu acho que é o exemplo mais paradigmático em Portugal e que as pessoas conhecem melhor, se algum descendente de Carlos Gulbenkian quisesse vir reivindicar aquele acervo, nunca poderia fazê-lo, porque ele, uma vez que entra para aquela função, ele fica lá. E isso é muito interessante, é muito importante. Eu vejo sempre o espanto dos meus colegas anglo-saxónicos que têm os trusts e que têm outras figuras e onde tudo pode reverter a qualquer momento em função, digamos assim, do instituidor, por saberem que aqui há esta... Por outro lado, obviamente que em Portugal não existem os incentivos necessários a criarmos muito mais fundações. Como somos um país que não é rico em capital financeiro e como as fundações não deixam de ser um património financeiro, um acervo, obviamente que em Portugal somos muito mais pródigos em associações, em juntar pessoas, do que em juntar capitais e em fazer fundações. E isso, por um lado, é uma pena, porque as fundações, efetivamente, têm um impacto muito grande na sociedade e poderiam trazer para a sociedade portuguesa, que hoje em dia tem de ser compreendida muito à luz daquilo que foi esta excelente apresentação da professora Claire sobre o que são hoje em dia estas grandes coordenadas das nossas economias, como toda esta questão ligada aos direitos humanos e a questão ligada ao ambiente, que são fundamentais para, hoje em dia, estruturar as próprias economias e onde as fundações podem dar um contributo muito grande. No caso da Fundação Oceano Azul, e para terminar um bocadinho esta referência, nós temos aqui, obviamente, temos uma estrutura bastante, se calhar, muito semelhante. A nossa governação é muito semelhante, acho eu, desde logo à Fundação Francisco Manuel dos Santos, até porque o nosso instituidor é comum, é o mesmo, e portanto, usamos um modelo muito parecido com o modelo das fundações norte-americanas de governança de decisão dupla entre curadores e administradores da Fundação. Isso permite-nos, desde logo, uma grande riqueza. Nós temos mais de 6 nacionalidades na nossa liderança, na nossa governação. Temos donos de outras fundações ligadas à conservação da natureza e dos oceanos nos Estados Unidos e na Suíça, por exemplo, que nos permitem, de alguma maneira, ter uma curva de aprendizagem para uma fundação que é muito recente, mais rápida do que a que teríamos se não tivéssemos pessoas que já têm fundações dessas a operar há 20, 30, 40 anos. E, portanto, foi necessário para nós criarmos todo um modelo de mudança, digamos assim, onde a Fundação pode alavancar os seus recursos, que são finitos, para provocar o maior impacto possível. E, portanto, na Fundação Oceano Azul temos muito esta preocupação de, primeiro, criar as políticas em que nos queremos mover e depois, em função dessas políticas, desenvolver os programas e os recursos e alocar os recursos financeiros necessários a ver esses programas. Na verdade, nós somos uma das poucas fundações na Europa dedicadas ao oceano. Somos, de longe, a maior fundação europeia ligada à conservação do oceano. As outras fundações que são exclusivamente ligadas ao oceano são mais pequenas do que a Fundação Oceano Azul. Obviamente que existem fundações na Europa maiores ligadas à conservação da natureza e à questão dos direitos humanos. Por exemplo, uma das fundações que nós consideramos irmã também, porque o seu presidente é membro do nosso Conselho de Curadores, que é a Fundação Oak, de Suíça. É uma fundação que tem uma enorme capacidade de intervenção, com 200 milhões de francos suíços anualmente em programas. Na prática económica, em que medida, se pudesses dizer um exemplo do que é que uma fundação como a Fundação Oceano Azul pode fazer em termos práticos? Ora bem, era aí que eu queria chegar, que é, nós só fazemos oceano, mas no oceano fazemos tudo, entre aspas, ou seja, nós somos 3 em 1, nós fazemos aquilo que fazem as outras fundações nossas homólogas internacionais. Somos uma Grant Making Foundation, ou seja, damos apoios, por exemplo, para apoiar o desenvolvimento de ONGs em Portugal na área do ambiente. Somos um dos principais financiadores da WWF Portugal, por exemplo, é um exemplo. Mas também nós próprios fazemos trabalho diretamente por nós, portanto acabamos por ser também uma organização operacional, porque estamos empenhados em criar mudanças, por vezes, em ritmos mais rápidos do que se nós acharmos, se alocarmos essa tarefa a terceiros e, portanto, a Fundação tem procurado, há aqui uma área muito importante que nós chamamos de salvar o que resta, que é conseguir agir sobre a conservação do oceano no curto e médio prazo, criando parques marinhos, por exemplo, naturais, como estamos a fazer, e isso é uma ação em que nós
acabamos muito por intervir no terreno, porque a Fundação conta com cientistas, conta com pessoas, com juristas, com capacidade para fazer essa intervenção. E depois temos uma terceira dimensão, que é um bocadinho uma dimensão de think tank, que será a dimensão também, se calhar, mais aqui da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que nós procuramos, através de discussões que fomentamos a nível internacional, influenciar as decisões políticas internacionais na agenda dos oceanos, de forma a tentar obter as decisões que, infelizmente, estão a ser procrastinadas na área dos oceanos, talvez por não ser uma área fundamental em cima da mesa das decisões políticas e que estão a ser procrastinadas há mais tempo. E por isso nós achamos que, por um lado, temos de ir procurando agir no terreno, por outro lado, temos de apoiar outros através das nossas bolsas a agirem e, por outro lado, achamos que devemos procurar influenciar essas decisões. E então a Fundação Oceano Azul move-se nessas três arenas. Ok. Existe uma certa desconfiança, aliás, aqui falou-se disso em parte em relação a algumas fundações. E esta lei quadro, esta nova lei quadro das fundações, de certa forma, reflete um bocado essa desconfiança que existe, porque muitas vezes fala-se muito mais de alguma fundação que falha aqui ou que falha acolá, do que propriamente as fundações que estão a fazer um trabalho todos os dias no terreno, como há grandes como as vossas, mas também há pequenas ligadas às pequenas comunidades, e fala-se pouco. Porquê que haverá esta desconfiança, por um lado, que leva a que as fundações sejam a única entidade, a única pessoa coletiva que existe, que precisa do reconhecimento direto do Governo, quando se sabe, por exemplo, que as fundações, os maus casos, as más histórias de fundações foram criadas na mesma com esse reconhecimento da parte do Governo e não o reconhecimento normativo como existe em relação às outras pessoas coletivas. Gonçalo, porquê é que achas que há esta desconfiança do Estado e das pessoas, quando na prática reflete-se há um ou dois exemplos que também acontecem nas empresas, acontecem em qualquer área da economia? Não, essa desconfiança existe. Em boa parte, a culpa é tua, Paulo, e dos teus colegas, porque há sempre... Isto, eu estou a brincar. É natural que quando Exatamente. É natural que quando os maus exemplos aparecem, que haja uma tentação para generalizar as coisas, não é? E, de facto, houve maus exemplos na criação de fundações públicas, que eram instrumentos de desorçamentação, da chamada fuga para o direito privado, mas também houve maus exemplos nas fundações privadas, porque foram, alguns casos, de fundações criadas para ocultar património, para até atos de natureza criminal. Exatamente. E esse é o ponto. Eu devo dizer que tenho tido uma experiência recente com o Centro Português de Fundações, que tem sido muito interessante. O Centro Português de Fundações, para quem não sabe, é uma associação, não é uma fundação, é uma associação de fundações, não é? Que junta todas as fundações. E para mim tem sido muito interessante porque, de facto, eu tinha tido muita experiência e muitos contactos com as grandes fundações, com aquelas que estamos aqui representados, mas nós chegamos ao Centro Português de Fundações e vemos dezenas de outras fundações que têm imensas dificuldades também elas próprias de funcionamento, de organização, de financiamento, mas que fazem um trabalho extraordinariamente meritório. E essa é uma realidade que é totalmente desconhecida dos portugueses, não é? Enquanto que, se os portugueses ouvirem falar em fundações, provavelmente sabem identificar de cabeça os 2 ou 3 maus exemplos de que se lembram de desvios, mas não saberão reconhecer. Aliás, nós fazemos estudos de reconhecimento e isso vê-se, em muitos casos, as que aparecem no topo, em termos de reconhecimento de marca de fundação, são justamente os desvios, os desviantes, são justamente aquelas que apareceram nas notícias pelas más razões. E depois nós vemos dezenas de outras fundações que as pessoas desconhecem em absoluto e que fazem um trabalho extraordinário. E, portanto, isso eu acho que era alguma coisa que podíamos fazer, todos, não é? É justamente divulgar esses bons exemplos. Esse estudo que o Centro Português de Fundações fez já, de alguma forma, dá esse destaque, não é? E mostra esses bons exemplos. Mas penso que era algo que se deveria fazer muito mais, não é? Enaltecer esses bons exemplos, até porque algumas dessas fundações, de facto, vivem com dificuldades e têm dificuldades de acesso a financiamento e ao bom funcionamento da sua atividade e, portanto, acho que valia muito a pena divulgá-las. Em relação ainda às fundações e ao Estado, vocês são da opinião que o Estado deveria apoiar as fundações? O Estado deve-se manter
longe das fundações, qual é que é a vossa opinião? É uma opinião mais liberal, uma opinião mais social É porque o Estado neste momento o que faz, basicamente, é aprovar o aparecimento de fundações, quando as fundações lá fora são aprovadas legalmente de acordo com a lei, de acordo com regras, mas fiscaliza muito pouco o Estado e apoia muito pouco também. Apoia também muito pouco. Eu não sei se deveria ou não apoiar, ou se deveria deixar livres as fundações para criarem os seus próprios financiamentos. Eu acho que, com toda a franqueza, para ser coerente com o que disse há bocado, se um dos principais ativos das fundações é serem livres, esse ativo seria destruído se elas fossem maioritariamente apoiadas pelo Estado, e, da mesma maneira que acho que não faz sentido nenhum esse poder de supervisão, supervisão não é a palavra, mas é porque é mais forte do que isso que o Estado tem sobre as fundações. O que eu acho que, e era isso que eu ia dizer há bocado, que tem que haver consciência por parte das fundações é que, como em tudo na vida, a liberdade rima com responsabilidade. E, portanto, eu acho que as fundações que querem estar à altura da capacidade de concretização, do enorme potencial que têm, graças a esta característica da liberdade, elas têm que fazer um esforço de abertura à sociedade. É importante perceber que cada vez mais, e eu acho que isto em Portugal ainda não está a acontecer, mas vai acabar por acontecer, há um cada vez maior escrutínio da sociedade sobre as fundações. Isso é positivo. Isso obriga as sociedades a serem mais abertas à sociedade, não viverem fechadas sobre si próprias, ao escutarem a sociedade. Obriga-as a ser mais accountable, o que não quer dizer não assumir riscos. As fundações existem para assumir riscos, mas devem prestar contas, devem saber prestar contas à sociedade. Obriga as fundações a terem processos internos e processos de governance que dão alguma garantia à sociedade que elas atuam de acordo com a sua vontade fundacional e, por fim, eu diria que elas têm que concretizar na prática esta real independência, e porque a real independência não é apenas do Estado, nem é apenas do poder empresarial, é também muitas vezes dos grupos de interesses que as fundações têm que fazer provas que são capazes de ser verdadeiramente independentes. Portanto, eu acho que há aqui o tema da liberdade tem sempre este contraponto, há trabalho a fazer, acho que as fundações têm que se adaptar a um novo escrutínio que a sociedade vai fazer cada vez mais em relação ao setor fundacional e que eu acho que é positivo, saudável e autorregulador. Tiago. Eu concordo em absoluto com o que o Pedro disse. Acho que o Estado não necessita de apoiar as fundações, mas o Estado poderia apoiar as organizações económicas que, por sua vez, criem fundações, como se faz nos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que as fundações são organizações da sociedade civil que são altamente favoráveis a essas sociedades. Acho que no caso de Portugal, que tem uma sociedade civil que não é propriamente uma sociedade civil muito vibrante, que tenha agendas diferentes das agendas do Estado, que pense o país nas suas várias dimensões económicas, sociais, culturais, que estimular a criação de fundações seria uma enorme vitamina para a sociedade civil portuguesa, e acho que isso poderia ser feito se houvesse, digamos assim, os incentivos fiscais, os estímulos que existem em países como nos Estados Unidos, em que, imaginem, um grupo económico, precisamente para poder ter um desconto no seu IRC, tem de aplicar todos os anos um determinado montante dos seus lucros, proporcional ao desconto que quer ter no IRC, porque as duas coisas estão indexadas, nos programas da sua fundação. Isso é extraordinariamente importante. Vocês não podem imaginar o que é nos Estados Unidos, quando chegamos aqui ao mês de outubro, as organizações não governamentais a chegarem-se todas às fundações, porque as fundações têm de concretizar até 31 de dezembro aquele plafond financeiro nos seus programas, sob pena de o grupo económico perder o rebate, o desconto fiscal que o beneficia. E, portanto, esta ligação parece-me poderia criar uma revolução e, portanto, ter em Portugal um setor fundacional muito maior. A ideia da filantropia é uma ideia que não parece muito em Portugal. Nunca é uma palavra rara quase. Eu acho que houve-se muito assistencialismo, houve-se muito subsídio, mas nesse lado da filantropia, dos filantropos que existem e que participam nas fundações e que dão esse valor às fundações e prestam esse serviço às pessoas, que as pessoas não sabem muitas vezes, não é? Também. Porque há até pequeníssimas fundações no norte e no sul de Portugal que ninguém sabe sequer que existem quase e que estão a prestar serviço em asilos
Eu estou a puxar um bocado da brasa às fundações, porque acho que é importante. Há esta ideia errada das fundações. Não, mas, Paulo, mas até por isto que acaba de dizer o Tiago, é que, ao contrário dos Estados, e eu estou de acordo com o Tiago, acho que isso era meritório, mas num certo e era bom e era estimulante, mas num certo sentido ia acentuar a desconfiança. As pessoas acham que isto existe em Portugal, as pessoas acham que em Portugal há inúmeros benefícios fiscais, enormes benefícios fiscais por ter uma fundação. Isto não existe. Não. E o Tiago está a dizer que infelizmente não existe, eu estou de acordo com ele, mas a verdade é que não existe e, portanto, este mito de que as fundações são criadas para fugir aos impostos é falso, é totalmente falso. Até pode haver uma ou outra. Mas até digo uma coisa, isso não deveria ser fugir aos impostos, legitimamente Claro. grupos económicos, empresas poderiam pagar menos impostos se fizessem o bem, criando um acervo patrimonial que anualmente tem de ser indexado, digamos assim, aos seus resultados para fazer avançar a agenda numa determinada causa ou noutra causa. Isso daria, obviamente, ao nosso país uma capacidade muito maior de intervenção em tudo aquilo, porque o mundo também não é só a economia, são estes outros aspectos, estas outras dimensões culturais, como, por exemplo, na Gulbenkian, foi durante muitos anos as pessoas diziam que a Gulbenkian era o Ministério da Economia, do Ministério da Cultura de Portugal, nos anos 60. Em vez de puxar a brasa à sardinha, é uma visão um bocado redutora da Gulbenkian. É verdade. A Gulbenkian é uma fundação generalista, porventura uma das fundações mais generalistas, atua na área, é certo, da cultura, da ciência, com o Instituto de Gulbenkian de Ciência, na área, se quiser, assistencial, social. Chegou a ser uma espécie de Ministério da Cultura quase de Portugal, dizia-se antes Acho que a expressão não é boa. Antes do 25 de Abril. Remete outra vez para o mesmo, não é? Sim. Mas sim, teve e tem um papel, mas, por exemplo, teve um papel, insisto, na ciência. A Gulbenkian, quando fundou o Instituto Gulbenkian de Ciência, fica mal se calhar dizer isto, ela não estava lá na altura, portanto posso dizer que mudou o panorama da investigação científica em Portugal. Muitos dos grandes investigadores que existem em Portugal, felizmente espalhados por todo o ecossistema, têm como origem o IGC. Eu já tenho aqui, entretanto, umas perguntas de pessoas que estão a acompanhar esta nossa conversa. Uma delas é relacionada com esta ideia de inspirar. Como é que as fundações ajudam a mudar o chip nas suas áreas de atuação? Como é que podem ajudar a mudar este chip que se pretende na economia em Portugal e na sociedade? Eu, de alguma maneira, acho que já disse isso um pouco, ou seja, nós realmente fazemos advocacy, portanto, procuramos influenciar as políticas públicas, seja nacionais, sejam internacionais. Nós, na Fundação Oceano Azul, trabalhamos muito com as Nações Unidas, trabalhamos muito com a União Europeia, na Comissão Europeia e trabalhamos muito, por exemplo, com a Convenção Quadro das Alterações Climáticas. Estamos agora ativamente a preparar as nossas intervenções em Glasgow, que vai ter lugar já para a semana. Muitas pessoas da Fundação vão para Glasgow para fazer esse trabalho. Depois trabalhamos no terreno quando achamos que é necessário ter as boots on the ground para fazer operar mudanças. Nas áreas marinhas protegidas, por exemplo, como eu estava a dizer, nós sentimos essa necessidade. Portugal não cria áreas marinhas protegidas há 30 anos, desde o século passado. A Fundação está envolvida no processo de criação de 3, uma delas que será grande à escala europeia. Sentimos que aí temos de meter, digamos, tudo o que temos, e depois temos também aquela parte realmente das discussões, do idealizar, do think tank, que nos parece também importante, porque é isso que faz avançar as sociedades. É assim que nós funcionamos. Gonçalo. Sim, a Fundação Francisco Manuel dos Santos... Os vossos estudos tentam, de alguma forma, influenciar as políticas públicas em Portugal? Sim, embora tenho que dizer que sempre com grande neutralidade e sem nenhuma agenda política ou ideológica. Portanto, não há nenhuma intenção de condicionamento das políticas num ou noutro sentido. Agora, é evidente que quando nós temos 3 áreas de estudo, sobretudo fundamentais, que é a economia, as instituições e a sociedade. Quer dizer, quando nós estudamos estas áreas, é evidente que esperamos que dos nossos estudos resulte algo e que possa resultar algo. Mas não é essa sequer a nossa principal missão ou preocupação. A nossa principal missão é contribuir com factos rigorosos e fomentar o debate na sociedade portuguesa. E esse parece-me também uma missão muito importante nos dias de hoje, sobretudo quando nós vivemos uma época de desinformação, de fake news, de um debate público muito enviesado, muito condicionado, muito intoxicado. Eu acho que hoje se justifica plenamente esta missão, talvez ainda mais do que há 12 anos, quando a Fundação foi criada.
criada. E esse é o nosso objetivo, não é? A própria Pordata, que é hoje uma marca conhecida da Fundação Francisco Manuel dos Santos, justamente por fornecer dados à sociedade portuguesa, aos jornalistas, aos cidadãos em geral, informação rigorosa sobre Portugal. Nós hoje temos na Pordata um retrato muito rigoroso sobre o que é Portugal, a sua população, a economia, os movimentos demográficos, etc. E tudo isso é fundamental para que nós possamos ter uma discussão informada. Portanto, o nosso objetivo não é condicionar essa discussão, mas é garantir que a discussão existe, fomentá-la e que existe a partir de dados que são rigorosos. E, portanto, evitar a manipulação e garantir que as pessoas discutem em liberdade. Portanto, esta ideia, o Pedro hoje acho que tocou no ponto-chave, não é? A ideia da liberdade é uma ideia central nas fundações. E, portanto, a ideia de que elas são livres, de que não estão condicionadas e que a sua missão é cumprida em liberdade. Isto para a Fundação Francisco Manuel dos Santos é fundamental, estava na cabeça do seu fundador, Alexandre Soares dos Santos, que era exatamente isto, era garantir que os portugueses têm condições para discutir em liberdade. Eu tenho aqui mais duas perguntas ainda, mas queria falar ao Pedro, sobretudo pela tua ligação também à imprensa, no passado, da SIC, etc. Com a crise que existe na imprensa, não achas que poderia haver fundações, ou algum tipo de fundação, que olhasse para a imprensa e que pensasse numa forma nova de modelo de negócio? Não sei. A Fundação Gulbenkian lançou há 3 anos um programa de bolsas de investigação jornalística. Certo. Que devo dizer que foi um programa arriscado, controverso, mas que eu acho que fez todo o sentido, porque sabes tão bem como eu que enfim, que as redações do país estão muito fragilizadas sem capacidade de fazer investigação. Lá está, não tem o luxo do tempo, e a Fundação lançou precisamente bolsas, que são bolsas dadas a jornalistas que não a empresas, para os habilitar a fazer investigação jornalística de qualidade e com o tempo necessário para se fazer uma boa investigação. É uma área, foi um passo arriscado, porque é evidente que a partir do momento em que a partir do momento em que se financia uma investigação jornalística, não sabe onde é que ela vai parar. Portanto, é um ato de risco e é mais uma vez um ato de liberdade. Então tenho aqui mais uma pergunta, que é, as fundações constituem-se essencialmente com o propósito de melhorar a vida das pessoas através da beneficência, da ciência, da arte, de atividades educativas e atribuição de bolsas e subsídios, um bocadinho que nós estivemos a falar até agora. Como é que são estabelecidos os vossos domínios prioritários, quem puder falar sobre o assunto, e a vossa estratégia de intervenção? Também já foi um bocadinho respondida por todos. Não sei se querem acrescentar mais algum ponto em relação a esta pergunta. Sim, talvez só dizer uma coisa sobre a Fundação Oceano Azul. Nós acreditamos verdadeiramente que neste tempo de turbulência que se vive, neste princípio do século XXI, e que de alguma maneira não é diferente da turbulência que se viveu no princípio do século XX ou que se viveu no princípio do século XIX, é nestas alturas que estamos em mudanças de paradigmas de um século para outro século, que estes trabalhos que as fundações podem fazer, a tal reflexão que podem trazer, pode ter importância para ajudar, de alguma maneira, a levar as sociedades, neste caso a sociedade portuguesa, a prescutar o futuro. Eu acho que se há uma tarefa que é fundamental para Portugal fazer é prescutar o futuro, porque isso não foi bem feito nem no princípio do século XX, nem no princípio do século XIX, e se calhar agora temos de fazer diferente. E prescutar o futuro no que diz respeito à Fundação Oceano Azul passa muito por esta questão toda de nós acharmos que estamos numa verdadeira mudança de paradigma do ponto de vista de uma economia, do paradigma da Revolução Industrial para uma nova, digamos assim, fase, uma nova etapa desta revolução mais ambiental, uma vez em que, neste momento, nós continuamos a falar nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, mas nós temos de mudar essa conversa dos 3 pilares, porque não é 3 pilares paralelos que se fala. Nós começámos a falar nos 3 pilares em 92, no Rio, e as coisas têm vindo sempre a piorar. Ou seja, na área dos oceanos, na crise dos oceanos, nós estamos piores hoje que estávamos há 5 anos, e há 5 anos estávamos melhor do que estávamos há 5 anos antes, porque as coisas têm vindo sempre a piorar. E, portanto, ainda não conseguimos dar a volta em alguns dos grandes desafios, nomeadamente nesta crise da extinção das espécies, na crise climática, e a Fundação acha que pode contribuir a reposicionar o país, digamos assim, no sentido de onde vai o século XXI. Nós achamos que vai ser o tal século em que vamos necessariamente ter de sair da tal economia linear, extrativa, assente em combustíveis fósseis, para um novo paradigma, porque nós achamos também que não vamos conseguir salvar os oceanos se essa economia não mudar. Certo. Gonçalo, queres fazer algum comentário? Sim, aqui partilhamos muito esta visão, embora
a Fundação Francisco Manuel dos Santos talvez com uma perspectiva mais alargada, em termos temáticos, mas justamente este estudo que lançámos agora é sobretudo sobre o novo paradigma da economia portuguesa, também olhar muito para o novo paradigma da economia portuguesa. E o que fazemos em termos de prioridades, e para garantir a tal liberdade que falávamos aqui, os nossos órgãos sociais, o nosso Conselho de Administração, o nosso Conselho de Curadores, de 3 em 3 anos, definem um plano estratégico de áreas fundamentais, que são aquelas que, na sua interpretação, correspondem aos interesses dos portugueses, que melhor servem os interesses dos portugueses, e depois vamos investigar sobre essas áreas, vamos fomentar a discussão sobre essas áreas. Aqui, nos próximos 3 anos, nós acabámos de aprovar esse programa o ano passado, nos próximos 3 anos andamos também nestas áreas das alterações climáticas, do digital, da crise, e, portanto, olhando para aquilo que nós achamos que nos próximos 3, 4, 5 anos serão as prioridades dos portugueses, sempre em grande liberdade, e, portanto, nós nunca vamos procurar a agenda política ou ideológica ou o ciclo político que melhor sirva esses 3 anos, e não fazemos cálculos de nenhuma espécie dessa natureza. Se o Pedro quer dizer alguma coisa em relação ao assunto, eu gostava de lançar mais uma última pergunta, porque não temos muito tempo, que veio de pessoas que nos estão a ouvir. De que forma sentiu que o papel da sua fundação teve ou tem impacto no atual contexto da pandemia? Sendo que tem um papel ativo na sociedade civil, ou seja, isto em parte tem a ver com... Nós estamos aqui sem máscara, mas de facto a pandemia ainda não acabou, e as fundações tiveram um papel fundamental nesse combate, ou do apoio ao combate à pandemia, nomeadamente a Gulbenkian. Portanto, eu aproveitava para introduzir essa pergunta pelo Pedro e mas só pudéssemos falar sobre o só assunto. voltando muito rapidamente atrás, a Fundação Gulbenkian tem vocação perpétua, quer isto dizer que tem um endowment e é suposto que gerir o endowment por forma a alimentar em permanência a sua, mantendo-o em termos reais, estamos a falar de 3,5 mil milhões de euros, e, portanto, isto empresta uma grande capacidade de pensar a longo prazo. E, portanto, nós acompanhamos muito estas preocupações que aqui foram ditas, e também temos ciclos de programação, eu ia dizer quinquenais, parece uma coisa um bocado planificada, mas de tempos a tempos, dentro daquilo que são as baias estatutárias, temos toda a liberdade para definir as grandes prioridades da atuação da Fundação em termos temáticos, e depois atuamos a 3 níveis, ao nível mais da ideação, como vocês descreveram, ao nível da prestação direta de alguns tipos de serviços culturais e científicos, e ao nível do grant giving, habilitando outras organizações da sociedade civil a cumprirem elas próprias papéis em diversas áreas. Em relação agora ao tema mais específico da pandemia, só dar-me aqui a nota que a Fundação, enfim, para além de todas as atividades correlacionadas, nomeadamente ao nível do Instituto Gulbenkian de Ciência, lançou um programa de resposta de emergência à pandemia que foi, quer dizer, que operacionalizou num curtíssimo espaço de tempo. Com empresas privadas também, com saúde. Sim, com uma capacidade de ir ao terreno, e foi um programa que se montou em meia dúzia de semanas e que se operacionalizou e que esteve ativo durante todo o período da pandemia. Eu julgo que estamos... Uma pergunta da plateia. Boa tarde. Meu nome é Fabiana Torres, eu queria fazer uma pergunta assim, bem direta no meu setor. Eu sei que eu trabalho na indústria têxtil e o meu desafio é exatamente trabalhar com matérias sustentáveis e que ajudam o meio ambiente, isso faz parte do meu projeto. E hoje eu fico pensando assim, hoje eu trabalho com resíduos, né, de pele de peixe, bacalhau, tilápia, salmão. Se vocês existe algum projeto nessa área, nesse departamento de moda da Fundação? Acho que a pergunta é para Pelo tema do bacalhau, talvez o Tiago. E do salmão. Tilápia e bacalhau, sim, sem dúvida. Não, curiosamente, quando eu há pouco disse que a Fundação Oceano Azul parte deste princípio que nós não vamos salvar os oceanos se não mudarmos a economia. E como nós não podemos mudar a economia sozinhos, obviamente, nós podemos contribuir com ideias para essa mudança juntamente com a Fundação Carlos de Gulbenkian, temos trabalhado nos últimos 4 anos num programa que acelera em Lisboa startups de biotecnologia marinha, Blue Biotech, do mundo inteiro,
que vêm a Lisboa para, no fundo, acelerar quer o seu processo tecnológico, quer o seu processo económico, comercial, digamos assim, de inteligência comercial. E, mais recentemente, e portanto muitas das empresas que vêm a Portugal acelerar nestes programas estão ligadas exatamente a isso, a utilizações que podem ser utilizadas para fazer fibras, que por sua vez são utilizadas para os têxteis, e recentemente, a propósito do Plano Nacional de Resiliência e Recuperação, ou de Recuperação e Resiliência, a Fundação Oceano Azul, apoiada também pela Fundação Carlos Gulbenkian, animou a criação de uma plataforma muito interessante por parte da investigação e desenvolvimento nacional, das academias, dos institutos, dos laboratórios, mas por parte também dos grandes grupos económicos e das startups, das tais startups, nós passámos pelos radares mais de 300, 400 startups nestes últimos 4 anos, acelerámos mais de 50 e, portanto, temos acesso a um pipeline de startups internacional que talvez nenhuma outra organização no mundo tem na área da Blue Biotech. E com isto criámos um consórcio que apresentámos a uma agenda mobilizadora do PRR para ajudar Portugal a descarbonizar, onde uma das fileiras principais é a fileira dos têxteis, que é chefiado pela TMG, que é uma empresa muito conhecida na área dos têxteis, a Têxtil Manuel Gonçalves, e onde, de facto, através do trabalho das startups e da investigação e desenvolvimento, se consegue trazer novos produtos e novos serviços para a indústria têxtil que poderão ser verdadeiramente revolucionários na forma de operar. Paulo, se me permites só um comentário, só isto que o Tiago teve a dizer. Não é por acaso que a Fundação Gulbenkian e a Fundação Oceano Azul já por 2 vezes se juntaram em iniciativas comuns. É pelo mérito das iniciativas de per si, mas eu acho que é também por uma noção partilhada de que em Portugal há uma pouca tradição de cooperação institucional. É verdade. E se as fundações não dão elas próprias esse exemplo, não podem esperar que a sociedade o faça. E, portanto, também foi com esse propósito deliberado, na altura até fomos nós os dois que impulsionámos esse programa, mas também com isso... É isso, eu acho que há pouca relação entre as fundações, muitas vezes. Eu acho que há pouca tradição de cooperação institucional em Portugal. Em geral, nós temos pouco, como o Tiago dizia, temos uma sociedade civil pouco vibrante, o movimento associativo também não é o que é e, portanto, as fundações acho que aí também têm uma obrigação de promover algum leadership nesse ponto. Ok, obrigado. Acho que esgotámos o nosso tempo. Agradeço a todos, agradeço a vossa participação, a presença de todos. Julgo que terei que chamar Miguel Alves Martins, da nova SBE. Peço, se tem que dizer mais alguma coisa, não sei. É isso? Bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Pediram-me a tarefa de tentar fazer aqui um bocadinho o wrap-up de todo este processo e dar aqui algumas notas. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e vou tentar fazer aqui um resumo rápido. Eu acho que começaria provavelmente com a crescente complexidade dos problemas da nossa sociedade, como a Claire também nos apresentou no início, e claramente a necessidade das fundações de assumirem um papel de liderança multissetorial de forma a poder atingir a sua própria missão. Esta tensão entre liberdade e responsabilidade, como dizia o Pedro, que eu chamaria o paradoxo da liberdade, tem trazido bastante visibilidade, mas sem dúvida nenhuma também escrutínio. Rob Reich caracteriza as fundações por princípio como independentes, livres, liberdade, como diz o Pedro, orientadas para o longo prazo e pelos seus valores importantes contribuintes para a diversidade democrática. Também estas características são importantes agentes de mudança em prol da sociedade pelos riscos que podem assumir, tanto na geração de soluções inovadoras como no apoio às mesmas. Nesta mudança de paradigma, como dizia o Tiago, devido a um conjunto de fatores, alguns exemplos são a maior mercantilização do setor social desde o início do século, assim como um movimento contrário do movimento empresarial, uma maior liderança multissetorial para a resolução destes desafios chaves, efeitos da globalização, crise climática, entre outros, mas também dado as mudanças da origem da riqueza, que deu origem a estas novas gerações de fundações. As fundações doadoras têm sido expostas a mudanças e a correntes filantrópicas estratégicas de mais variedade de forma durante as últimas 2 décadas.
A título de exemplo, Impact Investing, Strategy Philanthropy, Creative Philanthropy, Impact Philanthropy, New Philanthropy, só para nomear algumas. Muito do potencial destas estruturas, das fundações, vem da capacidade que têm de compreender a sua temporalidade e de estar à altura dela. Da capacidade de compreender e saber lidar com as tensões específicas do momento atual em que vivem, não esquecendo a sua temporalidade e a sua história. Algumas destas tensões são resultado de decisões históricas, passadas com efeitos no presente, outras do contexto atual. Algumas internas às organizações, outras externas com forte influência interna. As fundações estão, acima de tudo, numa procura crescente pela consistência, em parte pelo posicionamento ativo que têm assumido, que tem conduzido a uma maior visibilidade, como já referi. Estão num processo muito interessante de ajuste e de resposta a estas tensões, presentes e passadas, sem nunca perderem o foco da sua missão. Estão a fazê-lo ajustando elementos críticos das suas organizações. Este processo pode fazer delas atores-chave nesta transformação, sobretudo dos setores onde atuam. Eu tenho observado e estudado, sobretudo, fundações privadas, sobretudo de base familiar, maioritariamente internacionais, ressalvo isso também pelas questões legais levantadas pelo Tiago, doadoras e com endowment perpétuo. Isto leva-me seguramente a algumas análises parciais, que não são forçosamente generalizáveis e, como também já foi referido, as fundações corporativas e as fundações públicas não são fáceis de inserir aqui. Também um dos pontos importantes a olhar para o contexto português, e como também referi ao Tiago, é perceber as diferenças que existem a nível deste modelo fundacional, e que é muito. Temos de separar entidades doadoras de entidades recipientes, muitas vezes elas implementadoras e gestoras dos seus próprios programas, de entidades gestoras de património, como museus, entre outras. Dentro das fundações, é relevante olhar para as que têm endowment, que lhes permite ter uma independência financeira das que não têm, e assim sucessivamente. Estes fatores influenciam o caminho destas entidades, a sua vivência, o seu governance, a sua independência, o seu impacto, forçosamente as tendências, mas não forçosamente a qualidade do seu trabalho. Dito isto, gostava de vos partilhar algumas reflexões e algumas tendências sobre mudanças que tenho visto neste setor. Trago-vos três, podia-vos trazer mais, mas que são, sobretudo, áreas em que acredito que as fundações podem ser um role model ou estão a começar a ser um role model a nível internacional. A primeira, a mudança da percepção do risco que as fundações têm tido nos investimentos financeiros que fazem, sobretudo quando abrem o seu património, o seu endowment, a outros investimentos que não são apenas classes de ativos tradicionais e de baixo risco, mas, por exemplo, investimento de impacto, investimentos sustentáveis, ESG ou outros. O segundo ponto tem a ver com a utilização do endowment em vida versus endowment perpétuo e os impactos associados ao setor, sobretudo quando o chamado Spend Down Philanthropy cresceu 2/3 desde 2000, e isto são sobretudo filantropos que têm interesse em gastar em vida ou dentro de um determinado tempo específico as verbas dos seus endowments, com uma enorme transformação na forma como a filantropia é feita. E por último, a mudança do comportamento e da forma de comunicar das fundações, seja para maior accountability ou para uma validação externa que podemos assistir, sobretudo a nível internacional, mesmo por parte das mais conservadoras. Estamos num momento de crescimento da filantropia, de crescente pluralização das sociedades. Acredito que as fundações têm um papel-chave na sociedade e na liderança da sua mudança, para além da sua inspiração. A capacidade de compreender e integrar estas tensões que estão a viver seguramente será chave para estarem mais perto e alinhadas com a sua missão e ser o melhor role model para as próprias sociedades onde estão inseridas. Vai ser seguramente pedido um maior foco, ou focos, no caso das analistas, uma maior flexibilidade nas doações, tanto na percepção de risco como nos ciclos temporais, uma maior colaboração entre fundações e setores e, forçosamente, uma maior transparência nas decisões, nos processos e nos resultados. Muito obrigado. Obrigada. Vamos agora fazer uma pequena pausa. Regressamos às 15h45 para o último painel. A quem nos assiste da plataforma, mais uma vez vos convido a conhecerem os stands e a participarem no nosso desafio. Até já!